iniciando novamente a igreja. Eu estava orando, pensando, Deus, mas deu certo, pastor? Tá bom. Então, eu estava pensando, onde é que eu vou pregar? O que eu poderia entregar para os irmãos que seria uma ajuda, pensando no início da nossa igreja novamente? E Atos chegou. Porque Atos é o quê? É o livro da história da igreja, desde que o Senhor subiu para o céu por 30 anos. E nela nós achamos os princípios da igreja local. Qual é o nosso dever? O que nós temos que fazer? Por que reunimos? Por que nós saímos para falar com os outros sobre Cristo? Enfim, a igreja local. Então, essa é a razão. Então, fique em pé comigo e vamos ler versos 1 a 4. Atos, capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles e por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos ensinar hoje à noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Pode sentar-se. É fácil perder o foco no trabalho de Deus. Eu estava lendo um artigo nesses dias que falou que o dever da igreja é a parte social. É bom, poderíamos fazer uma parte social, vamos supor, tem alguém que a gente conhece que está faltando comida, alguma coisa, podemos fazer a parte social também. Nós temos que fazer a parte de missões, sustentando missionários. Mas qual é o foco da igreja em nossos dias? Eu acredito no livro de Atos que nós temos os princípios pelo que a igreja deve funcionar. Compreendemos biblicamente que o trabalho da igreja do Senhor é ganhar os perdidos e edificar os salvos. Muitas vezes nosso tempo e energia é gasto mais com a edificação dos salvos do que a procuração dos perdidos. Queremos ver perdidos salvos? Sim. Queremos ver salvos crescendo? Sim. Mas temos de entender que nosso alvo principal é ganhar os perdidos e depois vem a discipulado, como nós vamos ver mais na frente. Vamos reorientar, reorganizar realmente nossa energia para que envolvermos mais no trabalho da igreja, que é bem agradável ao Senhor. Vamos ganhar os perdidos sem falhar em edificar os santos. É nosso dever completo. Vamos ter a conferência em maio de aniversário. O pastor Marcos vai pregar para nós. Vai ser sexta-feira, sábado e domingo. E vamos convidar as pessoas e queremos ganhar almas para Cristo. E essa vai ser ênfase para nós. Mas a verdade é que a igreja local, aqui dentro do nosso culto, não é tanto para ganhar os perdidos, como é para edificar os santos e os santos saindo para falar com os outros sobre o Senhor Jesus Cristo e a salvação que só se encontra nele. Ou
Senhor Jesus Cristo procurou os pecadores, porque os pecadores que são precisos de salvação. Eu e Dona Suzana estamos lendo no livro de Lucas, e dá para ler e ver que o Senhor Jesus Cristo veio salvar quem? Os pecadores. Ele falou: eu não venho para procurar os justos, mas os pecadores que precisam da salvação. Lucas 19:10 fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido quer dizer que o que o Senhor Jesus Cristo perdeu? Não, o homem mesmo está perdido por falta de ter Cristo como Salvador. Lucas 5:32: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É o que eu citei, que nós lemos hoje no nosso culto familiar. Você deve ganhar os perdidos. O Senhor Jesus Cristo enfatizou aos seus apóstolos da necessidade em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Leia comigo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nada mudou. O mesmo mandamento que ele deu para os apóstolos ainda serve para nós. E vamos ver mais sobre o trecho mais na frente nas outras mensagens. Mas basta hoje à noite destacar nossa responsabilidade. Primeiro, nós temos de ir. Realmente a palavra aqui não é ide, é indo. Indo, fazer discípulo. Quer dizer que você tem Cristo como Salvador, a sua responsabilidade já é ir e comunicar o Evangelho com os outros. Ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é o quê? Um discípulo é uma cópia do professor. No karatê, a gente aprendeu os movimentos observando o professor, ou seja, o sensei. Então nós tínhamos de copiar exatamente o que ele fez, em esperança que seríamos uma, que chama karateca, igual a ele. Não cheguei a ser igual a ele, não. Mas eu queria copiar os movimentos dele. Paulo falou: sede seguidores de mim, como eu também sou de Cristo. E essa é a nossa responsabilidade, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também temos de ensinar a palavra de Deus, o que eu estou tentando fazer hoje à noite, o que o pastor Robson fez durante a escola dominical, ensinando a palavra de Deus. E, enfim, sabendo que Deus está conosco. O Senhor Jesus Cristo não abandona a gente. Eu nunca estou sozinho. Cristo sempre está com a pessoa que tem Cristo como Salvador. Esse precioso livro das Escrituras é comumente conhecido como os Atos dos Apóstolos. Até na minha Bíblia fala Atos dos Apóstolos. Talvez a sua Bíblia tenha. Se tiver uma Bíblia de Scofield, eu acho que fala Atos do Espírito Santo. Fala não? Mudou então. Então, antigamente, mas é uma coisa que não é verdade. É Atos e Ensinos do Senhor Jesus Cristo. E vamos ver nesses dias. O livro poderia ser resumido como
os atos e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos. Deus estabeleceu o corpo e a noiva de Cristo no dia de Pentecostes para ser um testemunho para todo o mundo. Olha aqui Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler. É só o verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e aos confins da terra. Esta é a ordem de marchar, o que nós devemos fazer. Eu lembro, trabalhando em firmas, o chefe ia falar: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Então, eu fiz assim, 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 como o chefe me mandou. E agora o nosso chefe do Senhor Jesus Cristo está mandando para ir e testemunhar para o mundo inteiro. Isso foi feito apesar de toda oposição de Satanás e demônios e pessoas depravadas. Pensa bem, na época nós falamos: se eu vivesse na época do Senhor Jesus Cristo, eu seria diferente, eu seria um discípulo fiel. Sabe que essa é chamada no antigo português? Bobeira. Você não seria melhor do que você é agora, talvez até pior. Porque esse povo foi perseguido. Vamos ler em Atos. Ou como? O primeiro mártir, qual foi o nome dele? Estevão. Paulo, como é que ele morreu? Dizem que ele foi colocado no pulpite e queimou no jardim de Nero. Os outros foram apedrejados e tudo. Não foi fácil. Aqui, quantas pessoas já foram apedrejadas por causa da sua fé? Quantos perderam seu emprego por causa da sua fé? Está vendo? Aqui hoje em dia é bem mais fácil. Mas eles espalharam o evangelho mesmo na perseguição. O fato que a igreja foi criada na época que foi 2000 anos atrás e ainda existe, é um grande testemunho da mão de Deus sobre a igreja, e especialmente a igreja local. A igreja ainda está viva porque Cristo está vivo. E ele subiu aos céus, onde ele está agora sentado na mão direita de Deus, o Pai. Romanos 8, verso 34, fala: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, voltando para Atos. Atos 1 e 2. Fiz o primeiro trato, ô Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O primeiro tratado, ele fala: fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado é o quê? Ele está referindo a Lucas, o evangelho que nós chamamos de Lucas. Ele escreveu 2 livros. Nós costumamos dizer assim: quem escreveu mais no Novo Testamento é quem? Paulo. Mas eu descobri que não é verdade. Ele escreveu mais livros, mas menos palavras. Não é? Então, uma coisa que a gente aprende. Os escritos de Lucas, embora consistem em apenas 2 livros, são altamente significativos. Eu já perguntei, a maioria responderia que Paulo escreveu, porque ele escreveu 13 livros dos 27, e Lucas só 2 livros. Mas Lucas escreveu mais palavras. Na verdade, os escritos de Lucas são mais volumosos do que os de Paulo, já que seus 2 livros são muito longos. Quantas pessoas já leu o livro de Lucas? Já notou cada capítulo?
é enorme. Ontem, quando nós lemos, quando Suzana falou, o capítulo de hoje é mais curto. Tinha uns 38 versículos. É mais curto, porque tem capítulos lá que é 70 versículos e tudo. Ele escreveu muito. João vem em terceiro lugar, depois Lucas, Paulo, João, tendo escrito 5 livros, incluindo seu Evangelho e o livro de Apocalipse, a revelação de Deus. Lucas escreveu o livro de Atos sobre a orientação sobrenatural do Espírito Santo. Segura a mão aqui, vai para Lucas, 2 Timóteo, capítulo 2. Achou o capítulo 2? Agora vai para o capítulo 3. Capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruída para toda a obra. Essa é a razão que a Bíblia foi escrita. Tem pessoas que falam que ninguém pode ter certeza de salvação. A Bíblia foi escrita para você ter a certeza da salvação. 1 João 5, versos 11 a 13, fala, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, verso 12, quem tem, quem não tem, não tem. Ou você tem a salvação em Jesus Cristo, ou não tem. Não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. 1 João ensina claramente. Teófilo. Quem foi Teófilo? Era uma pessoa muito nobre no Império Romano. Por quê? Porque Lucas usa uma palavra interessante aqui, falando, primeiro trata o Teófilo, não, estou pensando em Lucas, capítulo 1. Tendo, pois, muito se empreendido por em ordem a narração dos fatos entre os que se cumpriram, segundo transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Parece-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ou qual é a próxima palavra? Excelente, Teófilo. Eu descobri que essa excelente palavra referindo a uma pessoa é só usado para os nobres de Roma. Não era usado para qualquer pessoa, não. E por isso os teólogos acham que o Teófilo foi uma pessoa nobre do Império Romano, que obviamente tinha tornado um crente. E ele foi bem instruído. No verso 4 de Lucas 1, para que conheças a certeza das coisas que já estáis informados. Então, ele foi uma pessoa já informada e já parece uma pessoa que já aceitou Cristo como Salvador. Mas ele queria um ensino mais profundo relativo à vida de Cristo e à história da igreja primitiva. Mas para ele foi a igreja, não foi primitivo, que ele está no início. Atos 1:1. O leitor não deve perder o significado da palavra começou. Veja só, primeiro trata o Teófilo acerca do que Jesus começou. É importante essa palavra. Lucas está referindo ao Evangelho de Lucas, que ele
tratou os inícios. Então, essa é uma continuação. Quando eu estava estudando, eu pensei, uai, por que não tem Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos? Aí seria juntinho, não é? Depois eu pensei, tudo bem, por quê? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que chama sinópticos. Quer dizer que são os evangelhos que tratam a mesma coisa, então são uma coisa junto. E depois tem o evangelho de João. Então, Lucas trata os atos do Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos dele até o dia da sua ascensão. Porque ele fala em verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, essa foi de Lucas, e Atos é uma continuação. Então, Lucas está dizendo assim, o Evangelho de Lucas foi apenas o começo, e Atos é a continuação. Se você quiser aprender o resto da história, você deveria estudar o livro de Atos, e é isso que pretendemos fazer. No livro de Atos, você vai aprender tudo que o Senhor Jesus Cristo continuou de ensinar através dos seus apóstolos. Então, esse é o alvo do livro de Atos. Então, o título, o Ato dos Apóstolos, é, na verdade, os atos e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que ele continuou de fazer através dos seus apóstolos, depois da sua própria ascensão. Marcos 16, versos 19 e 20, fala assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Espírito e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? No final do livro de Marcos. Bom, então vamos ver assim como é a organização desses primeiros 4 versículos de Atos, capítulo 1. Primeiro nós temos o trabalho do Senhor. Atos 1, versos 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, nós podemos ver que tinha o batismo, tinha a morte na cruz e a ressurreição. Eu sei que ficou pequeno. Esse foi o ministério público do Senhor, que foi 3 anos e meio só. Já pensou? A nossa igreja vai fazer, começamos na casa do seu Sérgio em 2016. Vamos fazer 6 anos então, em maio. Em 3 anos e meio, olha o tanto que o Senhor fez. E nós queremos fazer mais. Depois ele subiu para o céu e o Espírito Santo desceu, e temos o trabalho do Senhor Jesus Cristo na igreja até hoje em dia. Verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram, que ele tinha escolhido. Vou fazer uma coisa aqui. Bom, então, e aí nós temos o início da igreja, e essa cerca de 30 anos de história. Então, de Atos 1:1 até 28 e tanto, eu acho que é 28, nós temos 30 anos de história da igreja local. Verso 3, em Atos capítulo 1, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos infalíveis
provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você já pensou, por que 40 dias? Por que não foi 35? Ou 28, 4 semanas judaicos, não é? Por que não foi 50 dias? Eu pensei isso também, eu queria saber, eu descobri. Porque também pareceu, eu vou responder daqui um pouco, pareceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. 3 dias depois, ele se levantou, novamente mostrou-se vivo por um período de 40 dias. Esse período tem de um tempo significativo. O Senhor começou seu ministério sendo tentado pelo diabo por quantos dias? Interessante. A chuva que causou o dilúvio em Gênesis capítulo 7 foi de quantos dias? Os filhos de Israel andou no deserto por quantos anos? O número 40, então, parece significar um tempo de teste ou treinamento. Não é uma doutrina fixa, mas responde um pouco de por que 40 anos. Cristo estava preparando seus escolhidos apóstolos para o ministério, para o trabalho que eles iam enfrentar na frente. Qual era o propósito desse período de 40 dias? Primeiro, e vamos tratar só isso hoje à noite, para convencer os homens de sua ressurreição. Oi, pensa bem, no dia, não tinha televisor, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha o Face e tudo. Só tinha, que fala lá na Roça Suzana, telepeão. Só tinha telepeão para transmitir as informações. E foi transmitido que Cristo ressuscitou. Tudo bem. E os soldados foram pagos para dizer o quê? Que alguém roubou o corpo dele. Então esses 40 dias foi usados para mostrar que, olha, Cristo ressuscitou mesmo e ele vai voltar. O primeiro propósito desse período de 40 dias foi convencer os discípulos da realidade da sua ressurreição. Nota bem, eu coloquei o que aqui? Discípulos. Discípulos, pastor. Mas eles eram fiéis. Todos abandonaram ele, e menos o Pedro, e Pedro no final negou ele 3 vezes. Então, tem várias, eu poderia mostrar, mas tem um famoso, chamado de quem? Tomás, que falou que se eu não posso ver os feridos na mão, e onde a espada passou no lado dele, eu não vou acreditar. O Pedro, os discípulos estavam lá na praia, ele falou o quê? Eu vou pescar. Não é? Então eles precisavam de ver essa realidade da ressurreição. Seu Senhor foi ressuscitado de fato. Como é que eles sabiam isso? Por 40 dias mostrou-se vivo depois de seu sofrimento e morte na cruz. Esse é um dos motivos. E Atos capítulo 1, verso 3 fala: por muitas provas infalíveis. E essa é a ressurreição. A necessidade de tal verificação, após a sua ressurreição, muitos dos discípulos não acreditavam que Jesus estava vivo. Na verdade, cada relato do Evangelho faz menção àqueles que duvidaram. Mateus 28, 19, mas alguns duvidaram. Marcos 16, versos 11 a 14.
E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Lucas 24, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, desvario, e não as creram. E eles lhes disse, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. João 20, o exemplo de duvidar de Tomás, exceto que virei, não vou acreditar. Note bem que o Senhor não se mostrou vivo para aqueles que eram seus inimigos. Eu achei super interessante. Para ele tornar-se um poderoso, só teria de mostrar para os reis e tudo, e tomar posse do reino, vamos dizer. Se tivéssemos sido orquestrados esses eventos, podemos ter o Senhor ressuscitado, aparecendo para Pôncio Pilatos, para Herodes, aquela raposa, não é? E para Caifás, o sumo sacerdote, para provar a eles que ele é o Filho vitorioso de Deus. Mas ele não fez assim. Ele apareceu para seus discípulos e os outros crentes, os que tinham Cristo. Para os incrédulos, ele deixou uma tumba vazia, sem uma aparência pessoal. Só o túmulo, sem nada lá dentro. Muitos negam a sua ressurreição, mas a Bíblia proclama esse fato em termos inconfundíveis. As Escrituras são mais específicas em descrever o corpo de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não coloquei tudo aqui, e nós ficaríamos até 11 horas da noite. Mas poderíamos, se quiser, eu passo as várias Escrituras. Eu acho que eu copiei desses 7. Mas então, essa é para outra ocasião. Algumas dessas descrições são muito normais, como falar, comer, ficar em pé, caminhar, etc. Algumas dessas descrições falam de atividades que são anormais, incomuns, aparecendo em outra forma, desaparecendo, passando por objetos sólidos. Já pensou? Os discípulos estavam escondidos lá naquele quarto, não é? O Senhor entrou. Como? Passou pela porta. Mas a porta estava fechada. Quantas pessoas dá conta de passar pela porta fechada? Também eu não dou. Tudo isso é fascinante quando nos lembramos do corpo de ressurreição do crente será padronizado após a sua corpo glorioso, segundo Filipenses 3, 20 e 21. Já pensou? Eu já pensei sobre isso. O tempo glorificado. Dona Suzana, não vamos caminhar mais lá, não. Vamos pensar, eu quero passar daqui 3 quilômetros. Estou lá. Sem precisar de nem suar como eu estou suando hoje. Vai ser bom, não vai? Não vai ser bom? Eu acho que vai. Outra coisa que eu estava pensando esse estudo me animou. Eu estava pensando, puxa, lá no céu vamos comer à vontade, sem engordar, José. Já pensou? Vai ser bom demais. Tá bom, esse é o céu. Mas a nossa cidade está nos céus, de quem também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amado. Olha, essa que como o pastor falou, essa me empolga.
é uma coisa que anima a gente, sabendo que o nosso futuro não é aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nessas próximas semanas, vamos estudar o livro de Atos. O pastor Bill vai demorar por quanto tempo? Sei lá. Nós fizemos 3 versículos hoje à noite, então vai demorar um pouco. Mas essa introdução sempre é mais complicado e vai ser mais objetivo o nosso estudo. Semana que vem eu vou continuar. No outra semana eu tenho que estar lá em Sertãozinho. Então eu vou faltar e depois eu volto outra semana para continuar o estudo de Atos. Não falta, venha, porque vai aprender tanto da palavra de Deus, que eu acredito, como eu fiquei empolgado no estudo, também vai te empolgar e ver como a igreja local deve ser. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos pela palavra. Pai, lemos ou estudamos só 3 versículos, mas lemos vários trechos da tua santa palavra. Eu oro que o Senhor possa transformar vidas. Ajuda que a gente possa realmente fazer a nossa responsabilidade em ganhar almas para Cristo. Se tiver alguém hoje à noite que ainda não se entregou totalmente para o Senhor, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que possa fazer essa decisão tão importante, e os outros, o Pai, todos nós, possamos realmente ter como alvo ganhar os perdidos para Cristo e crescer no Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Cumprimento uns aos outros e uma boa noite. Até quinta-feira.